Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel aqui do Open Views 2022. Meu nome é Bruno Diniz, eu vou falar aqui um pouco, junto com alguns especialistas, sobre o estado de regulação do Open Banking, ou poderia chamar de Open Finance, como é o nome novo que a gente tem aqui no Brasil. Então, para me ajudar nessa tarefa de falar dos desafios que a gente tem encontrado ao longo desse processo, né, e também das oportunidades que esse vasto ambiente de Open Finance tem apresentado para a gente, eu conto aqui com a presença da Karen Machado, do Banco do Brasil, da Larissa Arrui, da Neon Pagamentos, e com o Diogo Silva, do Banco Central do Brasil. Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado a Belvo pelo convite para eu ser o host aqui dessa sessão. Mas para a gente começar e o pessoal entender um pouquinho do envolvimento, do papel de vocês dentro do Open Finance, eu vou começar aqui com a Karen. Karen, conta para a gente aí um pouco sobre você, sobre o teu cargo e o que você tem feito aí dentro dessa jornada do Open Finance pelo lado do Banco do Brasil. Legal, obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite da Belvo. A gente gosta muito de falar de Open Banking, o Banco do Brasil tem uma história antiga de Open Banking que vem antes da regulação, então a gente adora falar sobre esse assunto. Hoje eu sou executiva do banco, já passei pela área de meio de pagamento, já trabalhei na área de crédito, já trabalhei na área de relações com investidores, já trabalhei na área de marketing, e nos últimos períodos, desde o ano passado, eu assumi o desafio de liderar o projeto de Open Banking do banco, para garantir tanto que a gente esteja em compliance com a regulação, viu, Diogo? E também que a gente consiga aproveitar as oportunidades negociais e principalmente devolver para o nosso cliente as possibilidades de usar e fazer melhor gestão do seu dinheiro, cuidar melhor do seu dinheiro, usando aí os benefícios do Open Banking. Maravilha, Karen. Obrigadão aí pelo teu overview. E Larissa, fala um pouquinho sobre como tem sido essa jornada sua dentro do Neon, junto a toda essa infraestrutura de Open Finance que está sendo construída por aqui. Legal, muito bom estar aqui. Obrigada, Belvo, pelo convite. Um prazer estar nesse painel com pessoas que eu respeito tanto e compartilhar um pouco de como tem sido a nossa experiência. Então, aqui na Neon, eu sou responsável pelo jurídico, pelo compliance, então tenho olhado muito para Open Banking sob a perspectiva da regulação e da autorregulação. E também participando junto com a ABCD e com a BFintex na criação dessa autorregulação. A gente tem lá uma das cadeiras no Comitê Deliberativo e várias dos GTs que o Banco Central ajudou a organizar para que o mercado pudesse participar muito ativamente da criação das bases regulatórias e autorregulatórias para esse projeto. A gente, tanto aqui na Neon quanto por meio das associações que as fintechs têm participado, vem se engajando para ter voz ativa e para trazer os nossos inputs nesse processo de criação desse que, na nossa visão, é uma das mudanças mais significativas para o mercado financeiro dos últimos anos. Maravilha, obrigado, Larissa. E Diogo, vamos lá, o cara da caneta aqui está na mesa. E, Diogo, conta para a gente aí um pouco do teu papel, teu envolvimento aí nessa construção, que já não é de hoje, a gente sabe que tem essa pauta, antes mesmo da consulta pública, ela já vem rodando há um tempo, e queria que você pudesse contar um pouquinho aqui para a gente sobre isso. Obrigado, Bruno. Primeiro, prazer estar aqui, poder falar um pouco de um assunto que realmente gosto. Então, eu estou no Banco Central desde 2006, trabalhando com a agenda regulatória, trabalhei em projetos de tarifas, portabilidade de salário, portabilidade do crédito, inúmeros outros, e nos últimos 3 anos eu tenho coordenado a equipe regulatória no projeto Open Finance, particularmente com o que diz respeito a novos modelos de negócios, e também interagindo com outros reguladores, e com a própria indústria, né, nesse tempo todo, e é bom aí ver o compromisso aí do Banco do Brasil, e não ficar só no compliance regulatório e trazer, de fato, novas soluções aí na esteira do Open Finance. Então, também estou interessado em conhecer um pouco mais aí o que o Banco do Brasil vai trazer para o jogo. Bacana, muito obrigado, pessoal, pelo overview. Bom, para a gente começar esse papo, acho que vale a gente só fazer um pequeno retrospecto do que a gente teve até o momento, né? A gente teve ali no finalzinho de 2019 a consulta pública que saiu, né? Referente aí ao que seria o Open Banking inicialmente. A gente teve o encerramento dessa consulta ali no começo de 2020. E aí a gente teve um anúncio, diria aí, a gente teve o desenvolvimento, a formação ali da toda a estrutura de governança,
né? Esse processo foi aí bem interessante e eu diria até que é benchmark quando a gente compara com outras coisas que estão sendo realizadas ao redor do mundo, e a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, né? Mas aí a gente chega num momento, né, e isso olhando agora para o finalzinho de janeiro desse ano, onde a gente teve, olhando ali em retrospecto, né, um anúncio público que aconteceu, foi mais ou menos por volta do começo de fevereiro de 2021, né, porque assim, já tinha sido construído muita coisa sem um olhar do público assim, então, de lançamento, mas a gente pode dizer que marcar um lançamento ali no começo de fevereiro de 2021. Daí, até a gente chegar no final de janeiro de 2022, a gente teve por volta de 3,3 milhões de consentimentos para compartilhamento de dados, né, acontecendo. Se a gente olhar cruamente isso, fica parecendo que é um número pequeno dado a quantidade da população bancarizada aqui dentro da realidade brasileira, né? Mas eu queria entender de vocês, olhando para desafios, né? A gente tem aí talvez três pernas para poder, pelo menos as que eu consigo olhar de cara, né? Eu queria trocar isso com vocês, né? Uma tem a ver com o próprio desenvolvimento mesmo da infraestrutura, né? A gente também tem considerações, talvez, em relação à comunicação disso por parte das instituições participantes, para tentar engajar também os seus clientes. E também a parte, basicamente, de termos soluções criadas em cima dessa infraestrutura que vai permitir com que a gente tenha mais uso, né? Como é que vocês pesam cada uma dessas pernas, né? E qual o balanço que vocês fazem, né, olhando esses 3,3 milhões de consentimentos para compartilhamento acontecendo aí, fechando, diria, um ano de publicamente termos um Open Banking / Open Finance nesse processo sendo construído? Posso começar, gente? Diogo, manda bala. Vamos lá. Bom, primeiro só o esclarecimento que a gente começou com a fase de dados abertos, né? Então, fevereiro de 2021 marcou então o início aí da fase de dados abertos, onde não havia consentimento, né? Então, os consentimentos de fato começaram há 6 meses atrás, vamos dizer assim. Num passo mais lento, porque as instituições tiveram que fazer alguns ajustes para garantir a conectividade, e natural, né? A gente está aqui na fronteira da inovação, então acho que ajustes são importantes e esperados. E, assim, a minha visão é que, considerando que não é um produto, né, na verdade, a gente está entregando um conceito. E para ele funcionar, as instituições têm que, primeiro, ter o compliance regulatório perfeito, né? Acho que é o que a Karen falou. Mas depois do compliance regulatório, certamente elas vão querer entregar soluções que agreguem valor para os seus consumidores. Eu acho que é um número, bastante razoável, se for pensar em UK. Eles começaram lento, né? Então era um ano para superar cada casa de 1 bilhão de novos consentimentos. Esse último ano aí que as coisas aceleraram. Então aqui, eu acho que está dentro do esperado. Acho que até, se for pensar, acho que até melhor do que o esperado. Dado que, por hora, as soluções ainda estão muito em melhorar, vamos dizer assim, o processo de análise de crédito das instituições, o onboarding, mas acredito que agora, em 2022, para frente, soluções que, de fato, atraem o consumidor, porque, de fato, a gente não quer que o consumidor compartilhe simplesmente por compartilhar. Ele vai compartilhar quando ele vê que vai ter um serviço ali por trás que ele vai se beneficiar, né? Então, a gente entende que o número está bom, se for comparar com a experiência nacional, está melhor, inclusive. Entendo que a população bancarizada, não bancarizada, indica que tem espaço para melhorar. Tem que sempre lembrar, no entanto, que é algo que ocorre no meio eletrônico, então a gente vai ter sempre questões de infraestrutura do próprio país que a gente vai ter que enfrentar. De qualquer forma, tem um espaço grande, como você sinalizou, né, Bruno? Acho que as instituições agora vão brigar para poder conquistar os seus clientes, né? E tem um espaço muito grande aí de clientes que ou estão desbancarizados ou que gostariam de melhorar a sua relação financeira com a instituição na qual ele tem relacionamento. Então, só esse primeiro esclarecimento, mas, assim, eu acho que, só para finalizar e não falar demais, eu falo bastante, eu peço até desculpas. Mas foi um trabalho de formiguinha. A gente teve que primeiro criar a estrutura de governança, depois as instituições engajadas promoverem as discussões lá no âmbito da estrutura de governança e depois implementar em suas casas. Então,
Um cronograma bem acelerado, o Banco Central reconhece isso, mas o que a gente vê no balanço de um ano é que está todo mundo engajado, seja pequeno, médio. Perfeito. E eu acho muito boa a questão da perspectiva que você colocou aqui, Diogo, porque é aquela coisa, se a gente vê o número frio, cru, da forma como ele bate, ele é colocado às vezes até noticiado, a gente, em ordem de grandeza, fica parecendo pequeno, mas acho que esses pontos que você colocou realmente fazem a gente pensar de uma forma um pouco mais ampla. Mas vamos então para a Larissa, você tem alguma consideração em relação a esse processo? Eu acho que eu vou até pegar o ponto que o Diogo já colocou e só ressaltar um pouco, né? A gente vê o Open Banking talvez não como um fim em si mesmo, mas como um grande equalizador do mercado, como uma ferramenta muito poderosa para que as instituições elas partam do mesmo lugar em termos de informação e, a partir daí, elas consigam oferecer produtos e serviços mais adequados para os seus próprios consumidores. E eu acho que a gente está numa fase em que o processo de adaptação do lado das instituições também está sendo feito de forma muito importante, para garantir que a gente consegue cumprir e vai ter esses mecanismos de troca de informação, mas as soluções que a gente vai ofertar para os nossos clientes a partir disso, elas estão só começando. E aí eu vou de novo, né, resgatar o ponto que o Diogo colocou, não faz você ter o compartilhamento, você ter o consentimento do cliente para receber informação só para ter a informação, não é o endgame aqui, não é o que a gente está buscando. O que a gente deveria estar buscando, ou que a gente está buscando, acho que o mercado está vendo isso dessa forma, né? É ter essa informação para oferecer um produto melhor, para ter uma análise de crédito mais assertiva, para conseguir garantir que aquele seu serviço é o serviço que seu cliente precisa no final. E nesse aspecto, a nossa indústria ainda está evoluindo, acho que a passos, inclusive, muito mais rápidos que outros lugares do mundo, mas eu acho que a gente vai ter realmente um incremento substancial de consentimentos à medida em que a gente for essa oferta de serviços a partir do Open Banking começar a se desenvolver. Então, acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, não só no último ano, mas nos últimos anos, porque é um processo, vem sendo uma jornada, mas ainda estamos numa fase muito de construção das infraestruturas. E a fase que vem na sequência, que é de oferta de novos serviços e de serviços e produtos mais assertivos, ela, para mim, que vai ser mais determinante na hora de obter esses consentimentos. Maravilha, boa visão, olhando um pouco do ponto de vista de mercado, foi bem bacana o que você colocou aqui, Larissa. E, Karen, o que você tem também para olhar de análise desse panorama aí para a gente também? Legal. Primeiro, quero dizer que eu estou super animada, porque quando eu vejo esses números e penso que a gente começou há pouco mais de 6 meses o compartilhamento efetivo dos dados, a despeito de todos os desafios de integração entre as instituições, e como os colegas colocaram, a gente ainda não tem muitas instituições, de fato, materializando benefícios, já tem tanta gente querendo participar do Open Banking, eu acho que já nasce um sucesso. Eu fico pensando, imagina quando a gente tiver um ecossistema super estável e todas as instituições, de fato, conseguirem devolver benefício, né, fazer uso desses dados para atender melhor o cliente. Então, acho que começamos bem. E sobre essa questão de devolver solução para o cliente, a gente ainda vive um pouco um dilema, porque são duas coisas muito conectadas. A gente precisa de um ecossistema funcionando perfeitamente, o desenvolvimento está concluído e a integração está perfeita para que, de fato, as instituições recebam informações, por exemplo, ou consigam viabilizar um pagamento para que elas possam devolver, então, valor para o cliente. Eu acho que a gente está no momento dessas duas questões começarem a acelerar um pouco mais. Eu tenho visto aqui como participante que essa integração está melhor a cada período, ela tem evoluído, e o Banco Central tem feito um trabalho muito importante de acompanhar, estimular e nos ajudar, né, no mecanismo de governança da convenção a resolver esses problemas, e eu já começo a ver também algumas instituições com as suas primeiras ofertas de valor. Falando um pouco aqui do banco, a gente, por exemplo, já está começando a rever nosso modelo de crédito. A gente tem olhado muito também para o processo de portabilidade, como pode ser facilitado com os dados do Open Banking, como eu posso prestar uma assessoria melhor, né, ajudar o meu cliente
a fazer a gestão do recurso dele, do recurso que ele tem em vários bancos, com uma ferramenta única. Então, acho que essas iniciativas estão começando a surgir, e quanto mais a gente tiver estabilidade, mais iniciativas teremos e, portanto, mais adesão. E, por fim, eu queria colocar um ponto que eu acho que ainda não foi comentado, mas que para mim também é muito importante. Para o Open Banking, de fato, ser uma realidade, ser um sucesso, ele precisa de mais amplitude. Não só amplitude de adesão de consumidores, mas amplitude de instituições financeiras, né? Hoje a gente está falando de um país que tem centenas de fintech e a gente tem algumas poucas que aderiram voluntariamente à fase de compartilhamento de dados, por exemplo. Então, para o Open Banking ser inclusivo e ser amplo, o cliente consumidor bancário de qualquer instituição deveria conseguir fazer esse compartilhamento de informações, deveria conseguir viabilizar uma iniciação de pagamento. A gente sabe que é obrigatório para a maioria das instituições, mas nem todas estão prontas. Então, acho que está faltando também, olhando o lado das instituições financeiras, essa amplitude maior, porque aí sim ele vai ser inclusivo e vai garantir que todo consumidor de serviços bancários possa fazer uso e ter benefícios, né, usando esse ecossistema. Legal, cara, isso que você falou é basicamente um overview aqui, eu acho que dei até um resumo do que a gente tem de Open Finance, né? Porque é uma construção conjunta. Né? A gente está falando uma construção conjunta que vai desde o ponto de vista, né, da infra, de todos os participantes se engajando, né, e também do que é montado em cima disso, né, e de como ele, inclusive, paga essa conta, porque, na verdade, a gente está falando também de diferentes instituições que estão participando. Né? E aí, puxando um pouco isso e também olhando um pouco da construção, né, do modelo de Open Finance aí, bem sucedido, né, olhando aí até, inclusive, outras partes do mundo, a gente vê, e alguns países do Brasil, eu poderia incluir como esse exemplo, né, ele tomou várias medidas prévias, né, para poder fazer com que, assim, a gente sempre fala assim, olha, sempre quando tem o desafio de falar de implementação de Open Finance em qualquer outro país, que talvez está num ponto diferente dessa jornada, né, que o Brasil a gente teve uma abertura para competição no mercado, a gente já tem várias discussões, tem uma discussão já sobre a questão de regulamentação relativa a dados, tangibilizada em uma discussão moderna, né? Porque às vezes a gente tem vários estágios em países que ainda tem uma discussão que às vezes vai muito para um lado, a gente fala discussão de manuseio de dados e uma lei geral de proteção de dados, as pessoas pensam muito, às vezes até em segredo bancário, não estou pensando nem em muita coisa que vai além disso. Então, assim, a gente tem uma construção que veio acontecendo ao longo dos anos, e a gente teve também uma construção do que a gente fala, né, da estrutura de governança aqui no Brasil, e um timeline aí que foi colocado, que, como o Diogo falou, é ambicioso, e a gente olhando para o resto do mundo, a gente sabe que é. Né? E aí eu queria saber de vocês, né, juntando todas essas peças, né, o que vocês acham que a gente de fato acertou e o que realmente foram coisas que se mostraram muito mais desafiadoras na prática, quando a gente botou o carro para andar na rua. E eu queria ouvir um pouco de vocês, porque não é fácil. O México tem uma jornada agora, por exemplo, de implementação de Open Finance, e de cara a gente já vê algumas situações, né, isso olhando a minha análise e colocando a minha opinião aqui, a gente não tem um portal, por exemplo, de transparência, onde o próprio cidadão sabe do que está rolando, um developer portal onde as instituições sabem como proceder. Então eu sinto que até nessas coisas básicas a gente tem feito muito bem feito, e obviamente também passando para a governança. Mas eu queria ouvir de vocês, né, antes de mais nada, quais foram os wins que a gente teve aqui e quais foram aspectos que talvez ou ficaram subestimados ou realmente precisam de um olhar um pouco mais atento. E aí vamos jogar essa peteca pulando aí. E vamos jogar ela na Larissa. Vamos lá, Larissa. Bom, eu ia puxar aqui mesmo, na verdade. Então, acho que estamos alinhados, Bruno. Eu queria, acho que ressaltar como um dos grandes... acho que uma das grandes pontos positivos da forma como a gente vem fazendo essa construção, a interação do Banco Central com o mercado. Eu acho que isso é sem precedentes, inclusive para o Brasil, a construção. A gente teve um movimento parecido com a regra mais recente das registradoras, mas alguma coisa nesse grau de profundidade, com esse volume de interações entre Banco Central e mercado para construir uma regulação, eu acho que, pelo menos na minha experiência, esse é o primeiro caso, o caso mais emblemático. E
Isso eu acho que vem sendo um acerto, assim, tremendo, porque é um processo de construção conjunto. O regulador tem tido a oportunidade de trazer as visões dele, mas, ao mesmo tempo, de colher feedbacks de como está sendo esse processo de implementação. A gente lá no Conselho Deliberativo, às vezes traz, isso aqui não está funcionando, aqui esse prazo. Aí o Diogo fala, gente, aqui vocês não estão precisando colocar mais, isso aqui não vai colar, não, se a gente trouxer esse argumento aqui dentro. Tem sido uma troca muito, muito bacana e muito produtiva para a forma como a gente está conseguindo evoluir com a construção das bases para o Open Banking. Eu acho que se tivesse sido 100%, vamos dizer, top-down, né, uma iniciativa só do regulador, teria sido muito mais traumático para a indústria. E, ao mesmo tempo, vem sendo um processo muito transparente. Antes mesmo da resolução conjunta número 1, o Banco Central trouxe os comunicados, veio dando as bases do que ele estava enxergando em relação ao Open Banking para o mercado. Então, isso acho que ajudou todo mundo a se posicionar. Eu acho que a gente está tendo aprendizados em relação aos desafios de implementação. O cronograma é apertado, sabemos, e é importante ter esse cronograma acelerado para que a coisa realmente flua e a gente consiga dar conta de colocar tudo de pé de uma forma efetiva, mas tem sido um desafio trabalhar com a paralelização de tantas fases. Às vezes a gente ainda está aprendendo com os inputs, com os erros, os acertos da implementação de uma determinada fase e já está trabalhando na fase seguinte. Eu acho que esse aspecto tem sido bem desafiador. Então, nesse caso, Larissa, seria muito mais também, corrija se eu estiver errado aqui, um momento maior de testes entre fases, seria uma coisa assim, né, para poder conseguir absorver os aprendizados, né, de cada fase. Exatamente. Eu acho que Legal. A gente não... A gente está fazendo, né, mas não está tendo necessariamente esse tempo de absorver esses resultados e usá-los para a implementação das fases subsequentes. Então, estamos construindo o avião voando e está dando certo. E era exatamente em cima desse que eu ia puxar para a Karen, mas vou puxar para o Diogo, porque Diogo, você concorda, juntando além da sua visão aqui, você concorda que a construção do Open Finance pelo Banco Central não é um pouco do momento startup do Banco Central do Brasil, de ter de testes, de interação, porque assim, eu acho que coloca muito, como a Larissa mesmo colocou, talvez analisando a história de construção de outros movimentos regulatórios, né, esse aqui certamente é um com mais tentativa e erro, e sem demérito a isso, acho que quem é do mundo, seja de startup ou mesmo do mercado financeiro, da inovação do mercado financeiro, sabe que isso é algo assertivo aqui, busca-se o acerto nesse processo. Mas toda uma questão de construção de acerto e erro, de prazo apertado, de muda aqui, troca ali. Como é que você vê isso junto com esse resto dessa pergunta que a gente já colocou aqui no ar? Vamos lá. Não, a questão do cronograma, acho que público e notório que o Banco Central reconhece o esforço de todo mundo e até por isso o recado que a gente tem passado para a indústria vamos estabilizar fases de compartilhamento de dados de consumidor e a iniciação de transação de pagamento de PIX para depois a gente evoluir na agenda como originalmente previsto. Mas sim, muitos aprendizados. Como a Larissa comentou, a gente conversou bastante com a indústria antes da edição da regulação, aí com a indústria, todo mundo, né? Então, a gente conversou com todos os setores, desde os bancos grandes, que seriam os participantes obrigatórios para a fase de dados, quanto os desafiantes, né? Porque a gente queria saber até o que eles pretendiam entregar para o consumidor de serviço, para a gente poder desenhar, por exemplo, o escopo de dados. Então, a gente tentou ao máximo trazer numa regulamentação inicial uma visão que preservasse a segurança dos dados, mas que sim reconhecesse que o cliente era titular daqueles dados e poderia compartilhar com terceiros. Então, acho que
pelo menos depois eu entro na questão de o que a gente aprendeu, mas assim, acho que o que a gente acertou bastante foi já ter puxado o escopo de dados mínimo para uma regulação, senão seria uma discussão eterna por parte da indústria e não sairia dali, como em outras discussões, como essa semente de custos que a gente vê o bicho pegando quando tem discussão lá dentro da estrutura de governança. Então, eu acho que esse foi um dos maiores acertos e, sobre aprendizados, trazer para a regulação a definição no final das contas, que originalmente a gente pensou no modelo até mais de autorregulação, uma autorregulação, obviamente, que o Banco Central aprovaria os modelos, mas a gente viu até porque estava tendo até... Bom, primeiro, a estrutura inicial é uma estrutura ainda baseada em contratos, demoraria um tempo para uma profissionalização maior dessa estrutura, para ter até um monitoramento, que é o que a gente espera agora, né, já passado um tempo, mas também é o próprio reconhecimento que o Banco Central tem sua estrutura de supervisão, é isenta, imparcial. Isso aí acho que aliviou para todos, sendo pequenos ou grandes, no final das contas, pediram essa intervenção maior do Banco Central. Mas, assim, eu acho que a gente prezou sempre pela segurança, acho que isso é importante. Então, os dados do consumidor, a gente sempre olhou ali com os próprios princípios da LGPD. Então, muita coisa a gente, vamos dizer assim, foi aprendendo que talvez tinha algum excesso regulatório. Outras coisas a gente viu, como você falou, né? Entre fases tem um teste de produção, teste em produção das interfaces, foi algo que a gente aprendeu e incorporou à regulação, né? Então, ali na fase 1, a gente já viu, né, que seria importante, até para um termo de qualidade de dados, ter esse teste em produção. A gente já colocou para a fase 2 e fez o lançamento escalonado, né? Então, a gente, em termos de regulação, tem aprendido bastante. A gente nunca fez, acho que, um trabalho tão grande envolvendo tantos agentes econômicos ao mesmo tempo, cada um com o seu objetivo, né? Então, a gente entende que os bancos grandes podem ter objetivos diferentes dos bancos pequenos. Então, a gente tentando conciliar e sendo árbitro no final das contas, né? Então, muitas noites de sono mal dormidas, mas eu acho que a gente já tem, pelo menos, uma base boa para evoluir, né? Porque conseguir essa base inicial que era difícil. Agora que está todo mundo on board aqui do projeto, acho que agora, vamos dizer assim, agora como até Open Finance, com o novo nome, né, veio para ficar, a gente já vai começar a falar de interoperabilidade com a iniciativa da SUSEP Open Insurance. Então, é só o ecossistema evoluindo, crescendo, e até como a Karen falou no início, acho que até quem não se sentiu confortável para entrar lá no início, né, da fase de compartilhamento de dados, vai se sentir obrigado a participar. A gente mesmo tem recebido demandas de consumidores falando: por que minha instituição não está participando? Então, acho que o próprio consumidor também vai ter esse papel de exigir que a sua instituição participe. E com esse grau de maturidade maior do ecossistema, acho que todo mundo vai entrar, obviamente, pensando em pessoas naturais, jurídicas, talvez cliente corporate, a gente ainda tem que melhorar um pouco como é que é a jornada desse tipo de cliente, mas acho que tudo é um aprendizado e a gente vai evoluindo. Mas, assim, então, só para deixar o recado que a gente tem prezado muito pela segurança, então isso a gente nunca vai abrir mão, tá? Excelente. E eu acho interessante isso que você falou também, Diogo. Uma vez que pegue tração, né? Como está pegando tração, acho que a opinião pública também começa a demandar esse tipo de possibilidade aí das instituições com que elas se relacionam, né? Então, isso também vem no ponto. Outro ponto legal, acho que você colocou, foi a questão do BCB realmente colocar a bola no chão em alguns aspectos muito críticos para cortar caminho de discussões que, assim, eu entendo que o modelo de governança nosso, com multiplicidade de visões, ele é bom no sentido de que a gente consegue cobrir ali perspectivas diferentes que fazem diferença para cada negócio. Então, um negócio de uma cooperativa, de uma fintech, de um banco grande, então cada um ali está abarcado. Tem um trade-off disso em relação à velocidade até de discussão, e isso é natural. Mas, a partir do momento que você tem um core ali, um ponto, de alguns elementos que vocês colocam bola no chão, né, e outras que têm uma certa maleabilidade para o mercado convergir ou, né, se entender ali em certos aspectos,
Eu acho que isso é bem bacana e eu acho que é uma mensagem bem interessante até para outros movimentos regulatórios futuros que a gente também tenha, né? Mas, Karen, queria ouvir a tua percepção de tudo isso também. Ficou difícil, né? Acho que a Larissa e o Diogo já trouxeram bastantes pontos relevantes, mas o que eu acho que eu observo de acertos? Como já foi falado, a comunicação e a transparência de todo o processo, acho que o engajamento de diferentes players nessa discussão é super importante, porque a gente tem um mercado muito diverso, e a intenção é que esse ecossistema reflita também essa diversidade, a preocupação com a segurança, acho que um ponto que ainda não foi falado, mas a amplitude também do sair do banking para o finance, né? A gente extrapola, inclusive traz novidades em relação ao que a gente já viu lá fora, quando a gente olha, por exemplo, para encaminhamento de proposta de oferta de crédito, né? É algo inovador e que tem um grande potencial. E a gente vai para seguros, e a gente vai para investimentos, e a gente vai falar de câmbio, de previdência, então acho que foi bastante amplo o escopo que foi definido. Em termos de desafios e aprendizados, o cronograma, impossível não falar, ele foi muito desafiador. E eu gostei da tua fala, Bruno, que você falou, o Open Banking, o Bacen aprendendo um pouco a ser startup, é isso mesmo, porque replanejamento faz parte, né? A gente está aqui o tempo inteiro trabalhando com inovação, você pensa uma coisa e, de repente, quando você coloca em produção, você fala, faltou tal ponto, isso não funcionou como eu imaginava, então acho que faz parte, acho que o cronograma é um desses itens, né, que a gente aprendeu que a implementação era muito mais complexa do que se imaginava inicialmente. Acho que também um grande aprendizado foram a necessidade de ter, de fato, testes antes da gente ir para a produção. Então, na largada, por vezes, a gente acabou frustrando aqueles early adopters, quando o ecossistema ainda não estava super estável. Então, acho que faltou a gente ter um pouquinho mais de testes. Mas eu acho que, de uma forma geral, a gente foi aprendendo. O Diogo lembrou do lançamento escalonado, acho que já foi uma estratégia diferente para a gente implementar a fase 2, mas também ficou o aprendizado que talvez a gente ainda precise de um tempo maior entre as fases daquele lançamento escalonado, né, na evolução. Mas, mais uma vez, acho que como todo projeto de inovação, e principalmente diante da complexidade e de quanto esse é disruptivo, é natural que a gente vai parar, colocar a bola no chão, replanejar, fazer diferente. Então, acho que muita coisa a gente aprendeu e daqui para frente, nas próximas fases, tende a ser melhor, né? E é exatamente isso, né? Olhando para a velocidade com que tudo acontece agora, a abordagem acaba sendo diferente, né? E assim, a gente vê elementos regulatórios que ajudam a pensar a regulação nesse mundo novo, né? Que passam, inclusive, por sandbox regulatório, por exemplo, né, que passa pela abordagem, como está sendo feito, né, com essa coisa de trocar o pneu com o carro andando, como, obviamente, como o Diogo falou, sem abrir mão de elementos básicos como segurança e tudo mais, que é igual a gente fala, né, já ouvi esse papo antes, assim, poxa, mas a gente fala de formato MVP, né, MVP funciona para startups de diferentes motivos, de diferentes modelos, mas você não vai fazer MVP na indústria aérea, por exemplo. Eu já ouvi muito falar isso. MVP no mercado financeiro, a mesma coisa. Às vezes o problema pode ser muito grande. Mas eu acho que a forma de como se conceitualizou isso, né, e como vai destravando cada elemento para não abrir mão da segurança de jornada e colocar aos poucos, né, peças, eu acho que é um aprendizado que o BCB, junto com todo o ecossistema, está tendo, né, do meu ponto de vista, e que certamente está alinhado com o que a gente vê de inovação regulatória para ser feito daqui para frente, né? Então é um pouco isso. Então, pessoal, antes da gente passar um pouco para a parte de explorar o que vai ser esse Open Finance pós ali esse processo e principalmente eu acho que na dificuldade de exponencial, que eu poderia dizer, né, uma dificuldade exponencial de integrar isso com as outras, cada novo elemento, você está trazendo um Open Insurance, você está trazendo mais um monte de atores e visões, né, para essa discussão, de certa forma, e tendo que amarrar tudo isso, que é um desafio. Eu queria poder comentar com vocês em termos de casos de uso, né, de use case que vocês acham que dentro de uma realidade de Open Finance podem fazer muita diferença. A Karen citou o próprio exemplo do encaminhamento de proposta de crédito, que nativamente a gente vai ter aqui, né? Mas queria ver com vocês o que vocês entendem que pode ser, inclusive, um turning point ali em termos de adoção, né, olhando para as necessidades que o brasileiro tem e o que dá para fazer em cima disso, né? Queria começar agora dessa vez com a Karen, vamos voltar a bola para ela. Legal. Bom, acho que o primeiro user case, que é o mais comum e que a gente vê em todas as geografias, é a gestão financeira, né? É você conseguir fazer a partir de um único aplicativo
a gestão de diferentes contas, você ter ajuda de inteligência artificial para organizar o seu orçamento, para organizar o seu fluxo de caixa. Então, acho que isso já começa a fazer sentido, né? Por que eu vou compartilhar dado com uma instituição? Puxa, porque ela me ajuda a perceber que muitas vezes eu descasei o vencimento da conta de luz com o dia que eu recebo o meu salário, e por isso eu estou sempre entrando no meu cheque especial. Né? Um exemplo, ou ela me fez perceber que eu estou deixando dinheiro parado na conta corrente e eu podia estar fazendo um investimento naquele momento. Acho que esse é um caso de uso que deve ser um dos mais recorrentes, né, para todas as instituições. Acho que o processo de portabilidade de crédito faz muito sentido, né? Ele pode ser facilitado pelos dados do Open Banking. Quando me perguntam se vai ter fase 5, fase 6, eu sempre falo, talvez com a portabilidade. Olha aí, Diogo. Talvez seja algo que a gente possa pensar também em facilitar não só do que já está estabelecido, né, com a troca das informações que já estão estabelecidas no escopo, mas facilitar o processo de uma forma mais abrangente. Acho que vai ter revisão de vários modelos hoje já estabelecidos, modelos de análise de crédito. Então, por exemplo, né, se eu tenho a visibilidade do salário que o Bruno ganha no Banco do Brasil, mas não tenho a visibilidade do recebimento de renda de aluguel, por exemplo, que ele tem em outro banco, capacidade de pagamento que eu analiso do Bruno é diferente da real, né? Quando a gente junta essas informações, eu falo, gente, o Bruno podia muito mais nesse cartão de crédito, o Bruno podia ter uma margem muito maior para o financiamento imobiliário, e por aí vai. Acho que a gestão financeira, de uma forma geral, a assessoria financeira, quando a gente olha para a parte do finance, né, de investimentos, muitas vezes a gente tem um cliente que ele é super conservador para investir numa instituição, mas ele é muito alavancado em outra, e aquela instituição não tem essa visibilidade, fala, não, olha, para a Larissa eu vou oferecer só CDB, LCA, poupança, renda fixa, e a Larissa é trader, a Larissa gosta de fundos de ações, de derivativos, enfim, acho que os bancos podem prestar uma assessoria financeira muito melhor. Então, acho que tem uma série de modelos que serão revistos a partir das novas informações e outros modelos que serão criados. Eu sou particularmente apaixonada pela fase de iniciação de transação de pagamento. Eu acho que traz uma agilidade para a gestão financeira como um todo, para a movimentação de recurso a partir de qualquer aplicativo. Acho que traz mais uma forma de check-out, de pagamento, principalmente para aqueles estabelecimentos que trabalham com e-commerce. É mais barato para o lojista, é vantajoso também para o consumidor, porque ele vai ter, muito provavelmente, um incentivo do próprio lojista, é uma forma mais dinâmica de fazer pagamentos, e acho que vai poder habilitar aí outros tantos modelos de negócio. Faz sentido para utilities, faz sentido para pagamentos recorrentes, mensalidade de colégio, condomínio, enfim. Acho que, olhando para empresas, a gente falou de aprendizados do Open Bank, eu esqueci de comentar isso, mas acho que um dos aprendizados, pelo menos que para mim até aqui, é que olhando para grandes empresas atacado, a gente vai precisar rever algumas coisas, principalmente em termos de experiência do que foi estabelecido. Mas ainda assim tem oportunidades, né? De você ter uma plataforma para fazer cash management, de você facilitar ali a gestão de recebimentos e de pagamentos também das empresas. Então, acho que tem muitos motivos que o ecossistema vai conseguir oferecer para o consumidor adentrar esse ecossistema e melhorar a gestão do seu recurso. Muito bom, Karen. E antes de passar para a Larissa, até colocando o ponto que você colocou da iniciação, tá? Eu acho que, no meu ponto de vista aqui, a iniciação ela vai alavancar muito o potencial do Pix, né? Ao mesmo tempo que é um novo estágio para o Open Finance, é um novo estágio para o Pix. Enfim, a potencial de se alavancar em cima da super bem sucedida experiência do Pix aqui no Brasil, pode ser que leve a gente a ter, inclusive, um caminho, uma rota diferente em termos de adoção de outros lugares, porque no Reino Unido, a priori, lá não colou muito a iniciação, mas aqui, da forma como o Pix ele faz parte da nossa vida, talvez a gente tenha impactos diferentes. Mas, Larissa, queria ouvir de você e depois eu vou para o Diogo. Eu acho que a Karen trouxe uma visão, um panorama muito, muito bacana de vários casos de uso. A gente consegue ter aqui uma abrangência grande de todas as possibilidades e ver o quanto o Open Banking vai ser transformador para a indústria. Eu queria focar em um deles, que acho que, principalmente aqui na Neon, a gente tem visto como muito, muito transformador, que são os impactos para os produtos de crédito, né? A Neon nosso foco aqui é o brasileiro trabalhador, que a gente fala. E para essa parcela da população, que é a maior parte da nossa população, crédito é um elemento muito transformador, é uma parcela da população que
têm um acesso menor a crédito e em condições nem sempre adequadas. Quando a gente olha hoje os modelos de crédito, eles são construídos, na grande maioria das vezes, a partir de informações que são binárias. Você tem acesso aos BROS? Tem, mas que informação os BROS, em geral, eles concentram? A Larissa, ela teve a operação A, B, C e D, ela pagou ou não pagou e qual foi o valor daquela operação. Tem todo um histórico de transacionalidade que o Open Banking nos disponibiliza, que me permite construir um modelo de crédito muito mais abrangente, inclusive um modelo de crédito para aquela pessoa que não teve acesso a crédito no passado. E isso é muito transformador na realidade brasileira. Eu não fico limitado na minha análise de crédito a olhar para quem já fez operações, entender se aquela pessoa pagou ou não pagou, foi adimplente ou não nas suas operações. Eu consigo olhar também para quem está chegando no mercado ou para quem não teve acesso no passado, foi negado nas suas operações de crédito porque tinha um score baixo, e construir o que a gente chama aqui na Neon de caminho para o crédito junto com esse consumidor, independentemente dele estar ou não na minha plataforma. E isso é muito poderoso. Considerando o público que a gente tem no Brasil, eu vejo como sendo um caso de uso assim, com um poder muito, muito transformador para o Brasil. Muito bom. E encontra principalmente uma das premissas básicas aí, que diz respeito aí à cidadania financeira, né, que é colocado aí dentro do âmbito do BCB. Mas, Diogo, diga para a gente aí o que vocês entendem que pode ser aí de alto impacto aí para a população. Acho que a Karen, a Larissa já cobriram aí, acho que muitos casos de uso interessantes, aí, seja relacionado a aconselhamento financeiro, planejamento das famílias, a própria iniciação de pagamento. Mas, assim, o que a gente até costuma falar bastante é que até uma expressão que o cliente pode montar o seu banco, né? Então, ele vai acessar um app ali de sua preferência e ali ele vai poder fazer tudo, seja ver os seus investimentos, ver o seu saldo de conta, fazer eventualmente um pagamento. Então, eu acho que as próprias instituições vão ter que melhorar muito, e acho que estão no processo de melhorar a experiência do usuário com aquela instituição, porque, enfim, aqueles tempos em que o cliente ficava em uma instituição preso, ele fazia todo o seu relacionamento, eu acho que já não é mais a realidade, na verdade. O cliente está querendo benefícios, vantagens, e ele vai atrás. Então, com a facilidade aí de uso de internet, de acesso mais rápido à informação, a gente está vendo um cliente aí mais empoderado, e no final das contas o Open Finance é isso, né? Se o cliente, com o Open Finance, ficar claro para ele que o dado é meu, eu compartilho com quem eu quiser. Talvez tem outros setores da economia, por exemplo, que até ontem foi a consulta médica, pediram vários dados, mas realmente aquele consultório precisaria de tantos dados meus só para fazer meu cadastro ali. Então, assim, eu acho que é uma mudança cultural que eu acho que o Open Finance pode ajudar na esteira da LGPD. Mas trazendo, de fato, uma solução que eu gostaria de ver, eu acho que devemos ver em breve, porque acho que já tem até lá fora alguns modelos parecidos, na esteira do que a própria Karen falou de modelos preditivos, sabendo que o cliente ele costuma acessar uma linha de crédito como cheque especial, a instituição já se antecipar e oferecer para ele, né? Então, para ele não precisar, de fato, contratar aquela linha emergencial que é cara, ele já tem uma linha pré-aprovada em uma outra instituição e ela aparece ali na hora de maior necessidade por parte daquele cliente. Então, eu acho que soluções como essa e a própria integração que a gente vai ver aí com o Open Insurance, eu acho que vão começar a surgir novos serviços, a iniciação de um seguro, a iniciação de investimento. Então, são coisas que eu acho que a própria indústria vai trazer para o Banco Central regular. Já conseguimos cumprir o básico, agora a gente quer trazer serviços agregados, não só compartilhamento de dados, seja para o que foi dito, mas também tem outros que o pessoal gosta de falar, que é para KYC, o onboarding. Eu acho que isso aí é sempre Open Finance, Open Bank 1.0. Eu acho que a gente está numa curva aí tão acelerada que eu acho que
Em algum momento a gente vai estar falando aí do Open Finance 2.0, que é evolução de serviços. Não só esse serviço que a gente já previu, de iniciação de transações de pagamento, e o próprio encaminhamento de proposta de operações de crédito, que eu acho que já vai ser bastante interessante para o consumidor poder comparar ofertas de crédito. Eu acho que vai vir muita coisa interessante que hoje mesmo a gente não consegue antever. Muito bom. E acho que esse ponto que você colocou, né, Diogo, é contextual, preditivo e também educativo, né? Muitas vezes, né? Você está conseguindo cobrir aí de uma forma bem ampla e muda até um pouco esse papel, né? Esse papel educativo também, eu acho que acaba entrando na agenda, uma vez que o cliente tem essas múltiplas alternativas. Pessoal, a gente está chegando no fim do nosso papo aqui, voou, né? Foi super rápido, papo bom, é assim mesmo. E aí eu queria pegar com vocês aí considerações finais, mas muito considerações finais apontando para futuro, né? A gente tem... Esse aqui é um processo que não para, a gente sabe, né? A gente começou com essa construção, tem ali todos os milestones para serem cumpridos aqui do próprio Open Finance, mas do Open Bank aqui, encaixando com uma agenda mais ampla, Finance, que também está ali, que tem ponto de contato com Insurance e tudo mais. Então eu queria que vocês pudessem fazer meio que um fechamento em cima, também apontando para futuro e como é que está essa perspectiva aí de vocês. Vamos começar de Larissa. Vamos lá, Larissa. Eu acho que a gente tem visto aqui o futuro de uma forma muito promissora. Estamos chegando num momento de maior maturidade e num momento em que conseguimos dar um respiro em relação a todos os esforços de implementação para começar a pensar mais soluções. Eu acho que é isso que a gente vai ver à medida em que as próximas fases vão sendo implementadas e a gente entrega o calendário regulatório, vamos dizer assim, né? A gente está construindo aqui a infraestrutura base para esse ecossistema continuar evoluindo. E uma vez que essa infraestrutura esteja devidamente estabelecida, a gente passa a ter os mecanismos necessários para construir muitas soluções a partir disso. Um pouco do que a gente já falou antes, né? Não tem nada muito diferente. E, então, eu acho que as próximas fases são realmente as fases da gente começar a mudar o foco de entregar o que o regulador está nos pedindo, de concentrar esforços na construção dessa infraestrutura para direcionar 100% da nossa energia para o cliente. Falar, tá bom, agora está tudo aqui. Eu não tenho mais um desafio de falta de equalização de informação no mercado. Então, qual é o melhor produto, qual é o melhor serviço que eu consigo entregar para o meu cliente a partir disso? Então, acho que a gente vai ver cada vez mais boas soluções surgindo e o cliente sendo o maior beneficiário, porque ele não vai ficar com aquele prestador de serviço que é o dono da maior parte da informação, né? Ele se empoderou dessa informação e vai usar isso para buscar o serviço ou o produto que é mais eficiente para ele, e nós, como instituições, vamos ter que sair correndo atrás para garantir que a nossa oferta é a melhor oferta. Então, a gente traz a competição para um novo patamar. Eu acho que isso vai ser muito positivo para o mercado. Boa. E traz uma nova consciência para o consumidor, que eu acho que ele está pegando, ele está aprendendo, mas ele vai aprender quando também a estrutura estiver dada aí e colocada em cima disso, muita coisa sendo criada. Karen, você agora, o que você me diz? Como eu falei, eu acho que temos um caminho super promissor, né? Me surpreende a gente já ter tanta adesão mesmo começando. Então, eu acho que o Open Banking tende a ganhar tração aí nos próximos períodos. Acho que 2022 é um ano de estabilização desse ecossistema. A gente vai acelerar muito o aprendizado com que a gente construiu ano passado e está fazendo agora. Acho que vão surgir vários casos de uso para dar sentido para o cliente fazer parte desse ecossistema. E considerando que a gente já colocou em termos de escopo e de calendário, acho que o Brasil tende a ser, sim, a construir um novo paradigma para o Open Finance, né? A ser um grande caso de uso, uma referência aí na América Latina e em todo o mundo.
E eu iria além, porque eu acho que a gente, muito em breve, vai passar do Open Finance para Open outras indústrias, né? Acho que já vejo discussão do Open Health, acho que faz muito sentido o Open Gov, acho que faz muito sentido um Open Notary de cartórios, então acho que talvez a gente tenha outras indústrias se organizando seus dados, promovendo essa troca, e por que não isso acontecer entre indústrias diferentes também, né? Que vai fazer bastante sentido. Maravilha. Bom, ver o Brasil nessa vanguarda vai ser muito legal. Outros países estão discutindo, mas aqui a gente tem que ter o starting point, que é por aqui. Diogo, finaliza para a gente aí o que você me diz aí dessa perspectiva. Eu gostei muito que a Larissa e a Karen comentaram. Digo que a gente já, de fato, é referência, então a gente tem sido convidado para eventos aí, todo mundo, seja Oriente Médio, Europa. Quem está olhando muito para o que a gente está falando agora é o Canadá, que o Canadá está ali pensando como é que vai ser o seu modelo regulatório de Open Finance. Então, sim, a gente está no microscópio, né? Mas, assim, a vantagem é que a gente está fazendo bem. Obviamente, aqui, o meia-culpa, talvez, né? O calendário, de fato, o cronograma definido é muito desafiador, mas a gente tem conseguido contornar isso aí com medidas que trouxeram, acho que, um pouco mais de tranquilidade para a indústria, para eles saberem como que eles vão trabalhar. Então, com visão de futuro, eu acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que integração com o Open Insurance já vai ser algo mais próximo, né, da nossa realidade, mas sim, acredito que se pode expandir para outros segmentos da economia, como a Karen citou. Então, essa vai ser uma discussão boa que a gente vai ter aí nos próximos tempos. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que vai assim ser importante, né? Ela falou muito da estabilização também. Tem o próprio estágio de maturidade, né, atual. Eu acho que a gente já passou por aquele momento inicial, né? Open Finance, eu vou prospectar o que fazer, vou aprender como trabalhar com esse novo conjunto de dados, e com o ecossistema mais estabilizado, de fato, novas soluções vão começar a surgir. E eu já tenho notado, né? Eu tenho todo dia eu tento dar uma olhada aí no Google, YouTube, para ver como é que as instituições estão se posicionando, e já vê uma mudança de discurso, né? Antes era querendo apresentar o que era Open Finance, agora já está, eu tenho uma solução aqui, que eu acho que é a forma mais fácil de vender para o consumidor, né? O consumidor tem que saber como é que é o processo todo ali por trás para ter o compartilhamento de dados. Ele tem que saber, sim, se eu decidir compartilhar meus dados, o que eu vou ganhar? O que vai ser o benefício que eu vou ter? Então, já vejo essa mudança de discurso que eu acho que é benéfica, porque a gente vai ter que engajar realmente os consumidores, né? Então, apesar de já ter mais de 3 milhões participando, como dito no início, na pergunta inicial, o potencial é muito maior do que isso. Então, a gente já está todo mundo aprendendo, né? Também voltando, o Banco Central aprende, a indústria está aprendendo, os consumidores estão aprendendo como interagir aqui nesse novo ecossistema. E eu acho que é isso, é uma máxima aí que o pessoal fala, né? Que a internet é isso, a gente entregou um conceito, já tem alguns casos de uso, né? Até olhando para a experiência internacional que facilitou até esse início aqui no Brasil em comparação com o Reino Unido, que lá realmente começou do zero. Mas tem muita coisa que o Banco Central do Brasil trouxe junto com as sugestões da indústria, mas acho que no futuro breve a própria indústria vai trazer, vai expandir o nosso universo aqui do Open Finance, pensando sempre no consumidor, né? Eu acho que no final das contas, só para terminar, como a Larissa falou, né? Acho que o que importa agora é a experiência do consumidor, não a marca, né? Acho que passado importava muito uma marca. Não quero dizer que hoje não significa, acho que ainda significa muito, mas se o cliente tiver uma experiência negativa com aquela instituição, sabendo que ele pode mudar, ele vai mudar. Acho que a mentalidade mudou da população e as próprias instituições estão percebendo isso. Maravilha. E ele é a razão desse movimento todo. E, bom, queria agradecer vocês pela participação, agradecer a Bel pelo convite. E vocês continuem aqui na Open Views 2022 com mais discussões a respeito de inovação dentro desse mundo de Open Finance. Grande abraço a todos, a gente se vê em breve.